Fala galera, ciclista cético novamente. O que Jesus faria? Um tempo atrás ouvi um diatribe do Skate Nates sobre essa máxima moral que cristãos gostam de usar. Como mestre das diatribes que é, o No Illusions oferece uma visão muito interessante sobre isso. Tão interessante que achei que valia a pena fazer uma versão dela aqui para vocês. Então segue a minha versão desse diatribe. O link para o original está na descrição. O que Jesus faria? Até para considerar isso uma filosofia moral é preciso dar mais créditos do que ela merece. O que Jesus faria é tanto uma filosofia moral quanto psicografia é uma forma de comunicação. Existem formas de descartar isso que até são engraçadas, mas que seriam apelar para espantalhos. Se você interpretar literalmente, a resposta certa seria ficar embasbacado com coisas como uma bicicleta ou um tênis. Mas para qualquer um com um pouco mais de 1000 vezes a capacidade de entender o que o outro está falando do que o vulgo Serafa, é óbvio que eles não estão perguntando o que um rabino apocalíptico analfabeto da Idade do Bronze faria em uma circunstância qualquer dos dias modernos. Provavelmente, tirando o Serafa, todo mundo sabe disso. Mas eles também não estão perguntando o que uma pessoa com os padrões éticos daquele cara das escrituras faria. E normalmente, somente os ateus sabem disso. Mesmo porque tem muito pouco dado na mitologia de Jesus para nos informarmos basicamente sobre qualquer coisa. Tudo que temos é a Bíblia, e para quem realmente a leu, e por isso que normalmente só os ateus sabem disso, afinal, para cada cristão que já leu a Bíblia inteira, deve ter uns 1000 que nunca sequer chegaram a abrir uma. Mas quem leu, sabe que ele não passou o seu tempo dizendo coisas que não eram moralmente ambíguas. O histórico dele é de acertos e erros com uma tendência para os erros. Então, o que o Jesus bíblico faria? Sei lá, lavaria os pés ou passaria um óleo no corpo ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente não existem dados suficientes sequer para um chute bem embasado sobre o que Jesus faria sobre qualquer circunstância em que um homem moderno possa se encontrar. Mas esse não é o problema. Eles assumindo isso ou não, o que eles estão perguntando não é o que Jesus da Bíblia faria. O que eles realmente estão perguntando é o que uma pessoa perfeitamente moral faria nessa situação, certo? Eles criaram uma visão de Jesus que é só remotamente embasada na Bíblia. E essa imagem que eles criaram é de um cara altruísta, onibenevolente que ama os inimigos. Então, quando olhamos o que eles realmente estão perguntando, dá a impressão de ser algo ok. Afinal, se o guia moral de alguém é se perguntar o que um ser perfeitamente moral faria e então fazer tal coisa, você consegue ver como tal atitude levaria a vários resultados positivos. Porém, como a maioria das coisas que o cristianismo promove, os problemas aparecem assim que você começa a analisar objetivamente. Porque, na verdade, tudo que eles estão fazendo nada mais é do que adicionar uma assinatura divina na própria intuição moral deles. Quando alguém encontra um dilema moral, esse alguém não pode evitar de se perguntar o que um ser perfeitamente moral faria. Porque essa só é uma forma diferente de perguntar qual é a atitude moral a se tomar aqui. Você não precisa formular esta pergunta na sua cabeça da mesma forma que você não precisa pensar, nossa, agora seria uma boa hora para piscar. Essa pergunta está implícita em encontrar um dilema moral, porque ter que se perguntar essa questão é a definição de um dilema moral. Portanto, todos nós fazemos a mesma pergunta nessas circunstâncias. É só que alguns de nós fingem que suas respostas vêm de um ditador sobrenatural infalível. Agora, quando olhamos para isso deste ângulo, fica fácil ver como isso vai levar a vários problemas. Porque eu e você podemos ter uma conversa produtiva sobre o que é moral ou imoral fazer em uma determinada situação. Mas a coisa fica muito mais difícil quando temos que começar a conversa mostrando que não existe motivos para acreditar que tal ditador sobrenatural infalível exista. Mas é ainda pior justamente porque Jesus é um personagem tão mal definido. Boa parte da nossa cultura tem essa imagem de Jesus como esse hippie unibenevolente, que pode até parecer universal, mas não é. Não é universal nem historicamente nem geograficamente falando. E mesmo na nossa cultura é fácil transformar esse hippie caridoso onibenevolente em um hippie caridoso onibenevolente que também odeia gays. Vamos pegar a passagem de Jesus expulsando os vendedores no templo de Jerusalém. Se você acha que os vendedores são desviados, claramente a coisa moral a se fazer é removê-los de seus escritórios com o uso da força. Tem aqui a justificativa bíblica, e de acordo com essa máxima, a pessoa estaria fazendo o que Jesus faria. E agora ela tem a obrigação de agir de acordo. Ou então, pegue a figueira que Jesus matou por se recusar a dar frutos. Junte com o que Jesus teria dito sobre dar bons frutos e conhecê-los pelos frutos, e é muito fácil encarar isso como pretexto para genocídios. Algumas árvores você tenta e nem mesmo Jesus consegue fazer elas darem bons frutos.
Portanto, quando uma cidade, ou uma nação, ou uma raça se recusam a dar bons frutos por tempo suficiente para despertar sua apreensão e intervenção, você tem que matar toda a árvore. Afinal, isso é o que Jesus faria. E por falar em dar bons frutos, essa é a única medida significativa de um imperativo moral. Que frutos ele deu? Bom, através da história do cristianismo, todos os crentes devotos estavam se fazendo exatamente essa pergunta, e com graus variados de comprometimento agindo de acordo. Portanto, desde o incêndio de templos pagãos em Roma, a brutal catequização de índios, a homofobia, o sexismo, tudo isso, os cristãos por trás de cada uma delas estavam se perguntando essa mesma pergunta. E cada um deles achou um jeito de se convencer de que aquele era exatamente o tipo de coroinha que Jesus estupraria. Então, que tal uma nova pergunta? O que Jesus faz? Ele te divorcia da responsabilidade moral, ele te dá uma saída, ele te dá a chance de dizer: não, seu guarda, quando o carro subiu na calçada, Jesus tinha pego a direção. Jesus é uma desculpa, e se você fosse moral em primeiro lugar, não precisaria de desculpas.